transformação. Então, diálogo comunitário com o tema inclusão, palavra, ação transformadora. Como todas as atividades na Faculdade de Teologia, nós vamos nos colocar em pé nesse instante para uma palavra breve de oração. Ó Deus da vida, damos-te graças pela certeza do teu cuidado, da tua presença, e especialmente nesse diálogo comunitário, pedimos a tua direção, que o tema que aqui for tratado seja um momento de capacitação e renovo de desafios. Dirige os nossos passos e na certeza de prosseguirmos em direção ao teu reino, e com gratidão é que oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Com alegria, então, nós vamos apresentar as nossas convidadas para esse diálogo comunitário. Cada uma vai se preparando, se deseja fazer alguma pergunta, já ao final a gente vai convidar para levantar uma de suas mãos, e assim vai um microfone até você, você pode participar dizendo o seu nome, a sua turma, e fazer a sua contribuição neste momento. Então, com alegria, nós acolhemos Nayane Moraes, pode chegar-se aqui ao centro. Ela é fisioterapeuta, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Metodista de São Paulo, é pós-graduada em Lato Sensu em Fisioterapia Neurológica Adulto e Infantil, mestre em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo e docente nas temáticas de educação, inclusão, Libras e Direitos Humanos. Uma salva de palmas e a nossa acolhida nesse instante. Também acolhemos com alegria, nesta manhã, Elaine Gomes Vilela. Ela é doutora e mestre em Educação, pedagoga, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, Tradução e Interpretação Libras Português, professora dos cursos de licenciatura na Uni Santana, professora do curso de Pedagogia em AD da Universidade Metodista de São Paulo, coordenadora dos grupos de estudo de pesquisa e inclusão, comunicação social, guia intérprete, autodescritora e autora do livro Educação de Surdos Cegos, Perspectivas e Memórias. Saudação, então. E aí, agora nós temos, que está nos acompanhando diretamente de Ribeirão Preto, a reverenda Cari Janaína Souza Salles Borges. Ela é presbítera, atualmente pastora coadjutora na Igreja Central, em Ribeirão Preto. Ela é técnica em Braille pela Universidade Metodista de São Paulo e também técnica em Braille e mobilidade pela Escola Luiz Braille, em Rondonópolis, Mato Grosso. Bacharel em Teologia, sua formação se deu nesta casa, e também possui diversos cursos e atuações em organizações não governamentais. Casada com o Gerson Borges e mãe da Ana Radassa. O restante ela diz que pode retirar, mas a Ana Radassa do currículo, mas isso teria que dizer. Então, ela é portadora de deficiência visual desde o nascimento. E é nossa grande amiga e era tutora desta que vos fala, da tutoria, do grupo que a gente conhece muito bem, que ocorre aqui todas as quartas-feiras. Então, a nossa gratidão por aceitar o convite, estar aqui nesta manhã, participar conosco. Bem-vindas, então. A palavra é toda de vocês. Nós vamos inicialmente ouvir a professora Nayane, e assim vamos ouvir a todas, e depois vamos ter a oportunidade do nosso diálogo. Podemos ir também fazendo as nossas anotações, as nossas reflexões, em torno da temática inclusão, palavra, ação transformadora. Obrigada. Onde quiser, quando você se sentir melhor. Você quer? Pode se levantar. Tá, posso... Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Vocês preferem sentados ou em pé? Tanto faz. Quando você se sentir bem. A pessoa só tem 1,5 m, então, às vezes daqui não aparece, mas ficou melhor,
Legal. Bom dia a vocês todos e todas. É um prazer estar aqui na Teologia mais uma vez. Quero cumprimentar os professores, professoras que eu sempre encontro aqui, né, em outros momentos, vou falar aqui. E é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço a professora Margarida pelo convite, a professora Elaine, que luta com a gente na caminhada de todos os dias. E é um privilégio estar com vocês aqui. Podemos juntos pensar, discutir e falar sobre essa temática, porque não é uma temática que só eu falo, mas que a gente possa ter um tempo mesmo de diálogo, de conversa. Eu sei que a Kari está me ouvindo lá, eu queria muito encontrá-la aqui, né? Quando ela foi seminarista na minha igreja, um beijo, um abraço para ela. Eu a conheci, nós tivemos aqui naquela época, e fico feliz que ela esteja bem lá em Ribeirão Preto. Mas a ideia de nós termos aqui, fica de olho no meu tempo aí para não falar muito, tá bom? É trazer um pouquinho das temáticas de como nós trabalhamos a inclusão aqui na universidade e um pouco da parceria que nós temos com a FATEL, que de todos esses anos, alunos, professores, depois podem trazer também um pouco do que nós tivemos de alunos cegos, alunos surdos e, mais recentemente, nosso aluno surdo-cego. Mas, antes de entrar nesse tempo, eu queria dizer um pouquinho da onde eu falo, né? Da onde vem a minha proximidade com a inclusão. Quem está passando é a Rafa? Pode passar para mim um pouquinho, Rafa? Lá na minha dissertação do mestrado, aqui eu trouxe duas faixas, dois pedaços da minha dissertação, que trazem da onde vem a minha fala. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eu recebi um irmão com uma deficiência, com um atraso... Obrigada. Eu mesmo vou passar, tá bom. Neuropsicomotor, ele andou com 4 anos e hoje ele ainda não fala e tem uma deficiência intelectual. Eu também estou vinculada à igreja por ser de uma família pastoral aqui metodista, na época vinculada à 4ª Região. E, então, todo esse tempo, desde quando eu era criança, nós estávamos no espaço da igreja, mas não era um espaço para ele. Não era um lugar para ele, né? Por isso, eu trouxe na minha dissertação, era um não lugar de uma não existência de algo que não era normal. Há 33, 34 anos atrás, lá no interior do Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, nós não tínhamos informação, nós não tínhamos acesso, nós não tínhamos recursos financeiros, meus pais não tinham recursos para receber aquela criança. E foi assim que nós fomos caminhando. Desde então, a igreja também não sabia como receber, e nem se dava para receber ou não. A gente recebia, acho que a igreja recebia porque tinha que receber, mas muito que a gente via eram ações assim de dó, de compaixão, mas nenhuma ação que pudesse ser uma ação realmente inclusiva. Mas porque nós não tínhamos também informação há 33 anos atrás. Hoje, tudo que vocês estão discutindo aqui, o acesso que vocês estão tendo, os espaços que vocês têm nas comunidades de vocês, de ouvir, de receber crianças com deficiência, crianças do espectro autista e outras situações, nós tínhamos lá, mas nós não tínhamos o acesso que vocês têm hoje. E todo esse tempo, eu fui caminhando com ele e cheguei depois na físio, na minha formação acadêmica, por ter alguém em casa com uma deficiência. Os espaços que nós íamos, durante muito tempo, não eram espaço para ele. Então, eu e meu pai íamos e minha mãe e ele ficavam em casa. E muito tempo ele viveu nessa clausura e eu cresci nesse espaço, que era um espaço, infelizmente, de clausura, que hoje nós não temos mais. Em alguns lugares do Brasil a gente ainda até tem. A gente fala com propriedade, com privilégio, que vocês estão em São Paulo, mas muitos lugares do país, distantes ainda, há pessoas que não têm recursos, famílias que não têm recursos, sejam ele financeiro, sejam ele de informação, para os aspectos de inclusão, para que essa criança realmente tenha espaço, para que ela tenha escola. Mas hoje também tem um benefício, não, mas uma situação, um direito pelo governo, de que todas as crianças são bem-vindas à escola. Naquela época, não. Enfim, só para vocês saberem de onde eu falo. Então, eu me aproximei da inclusão porque ela veio de dentro da minha casa, fui estudar, fui pensar como eu podia fazer diferente, como os processos na sociedade poderiam ser diferentes. Vim trabalhar na universidade e hoje estou aqui no Núcleo de Acessibilidade há 12 anos. Fiz meu mestrado e agora tenho trabalhado na área da educação, nesse processo de defesa mesmo dos direitos das pessoas com deficiência, por entender que durante muito tempo eles não tinham espaços.
e que você começa a pensar aí no seu espaço, na comunidade onde você vive, seja no espaço acadêmico ou secular, ou na própria igreja que você está, né, ou que você está inserido, você que também está online, como acontecem esses processos lá, no contexto, né? Como que realmente começa a pensar, há realmente um espaço que seja inclusivo para essas crianças e adolescentes, e hoje a gente já fala em jovens, adultos com alguma deficiência? Não sei, né? Acho que a gente caminhou muito como igreja, mas acho que falta muita coisa. Bom, sou eu aqui que mexo, né? Vamos andar um pouquinho para a gente não ficar muito tempo, porque eu falo demais. Mas eu queria trazer, então, o que quando a gente fala de inclusão, o que a gente percebe? A gente entende que há uma mudança de paradigma. Durante muito tempo na história do Brasil, as crianças tinham uma escola separada, uma escola especial. Algumas não podiam ir para a escola, como era o caso do meu irmão, não era espaço para eles. Depois, com as políticas públicas, isso veio ganhando espaço, direitos das pessoas com deficiência, e hoje todas as crianças têm espaço à escola. A escola não pode se negar a receber uma matrícula de uma criança com deficiência. E isso é um espaço de universalização, de acesso à educação, do ensino básico até o ensino superior. Então, a universidade também não pode dizer assim, eu não vou receber um aluno cego, eu não vou receber um aluno surdo cego. Não, tem que receber e pensar nos processos de acesso para esse aluno. Isso dá uma equiparação de oportunidade a todas as pessoas. E isso foi uma luta constante do movimento, das pessoas, das famílias, dos direitos, porque você receber assim, seu filho... Não é, as pessoas não dizem assim, não é que não pode entrar, mas será que não tem outro espaço para ele? Né? E aí você sente que, opa, é porque não estão querendo aqui. Né? Hoje parece que a coisa é mais enrustida, né? Antes era mais explícito, mas ainda é algo que fere e dói muito grande. Né? Hoje, muito menos, porque hoje a descriminalização, na verdade, a discriminação e essa situação de recusa é crime no Brasil, pela legislação inclusiva, então as pessoas não falam mais isso, mas ainda há esse movimento bem difícil. Vou andar aqui para a gente não se perder. Mas o meu foco aqui é pensar no ensino superior da universidade. Hoje, na teologia, vocês têm algum amigo com deficiência em sala de aula? Que vocês saibam, não. Né? A gente já teve alunos aqui, mas hoje nós não temos na teologia. Pensando em curso em ensino superior da universidade, num espectro de uma situação de 8 milhões de matrículas, 8 milhões de alunos que chegam no ensino superior, só 55 mil têm algum tipo de deficiência. É menos de 1% do que chega ao ensino superior no Brasil. Então, aquelas crianças que ficavam em casa, que não podiam sair, como eu disse para vocês, algumas se tornaram jovens, vieram ao ensino regular e hoje chegaram à universidade. Outras não. Mas, para nós, esse 1% já é muita luta, já é algo muito significativo, é algo representativo e que a gente fica feliz por ter esse espaço desses alunos que têm migrado, têm conseguido chegar até o ensino superior. Na universidade, nós recebemos alunos desde 2005. Então, a universidade tem um trabalho com as pessoas com deficiência desde 2005. Mais recentemente, de 2015 a 2021, a gente teve um aumento nessas matrículas desses alunos que chegaram aqui. Eu vou chegar a falar aqui da teologia. E mais de 500 alunos chegaram até a universidade. Mas será que todos esses se formaram? Não sei. Depois, se houver tempo, eu vou falar disso. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei isso, que muitos chegam, mas poucos se formam, porque muitos ficam no meio do caminho. Porque nós ainda não temos... Lembra que eu falei lá que não tem espaço ainda, que é um não lugar? Nós ainda estamos caminhando para ser uma universidade que seja de espaço para todos e todas. Ainda estamos, vamos dizer assim, no meio do caminho, enfrentando os obstáculos diariamente. Então, aqui na universidade, como nós trabalhamos? Nós temos 4 pilares. Então, nós recebemos o aluno, nós mapeamos quem é esse aluno, se é um aluno surdo, se é um aluno cego, se é um aluno surdo cego, quando nós recebemos a EAD. Era o professor Márcio Divino, o coordenador? É ele? Ainda é ele, né? Eu estou aqui, estou trabalhando também, preciso até falar com ele, do nosso aluno surdo cego que está se formando lá na EAD. E é ele mesmo, né? Isso mesmo, isso. É que tem depois eu preciso resolver uma questão com ele, mas a gente vai andando. Ele se formou ano passado, né? Isso mesmo. Bom, daí a gente tem 4 pilares. Quem são esses alunos? A gente mapeia.
a gente cria as condições de acesso para esse aluno, a gente trabalha aqui um processo de sensibilizar a comunidade, falando sobre as questões de inclusão. Então, como eu vim falar aqui, eu vou em setores administrativos, áreas acadêmicas, professores. Quando nós recebemos a aluna surda, a Ironice, eu vim falar para os professores da teologia. Naquela época, já faz quase 5 anos, né? Que ela se formou, mais, né? Acho que faz mais que ela se formou. Eu vim falar com os professores sobre a surdez, porque a teologia nunca tinha recebido uma aluna surda. E daí pensamos, vocês têm aula de grego e hebraico, não é? Tem outra língua também? Diferente? Não. Como é que vai ensinar grego e hebraico, línguas estranhas, para grego e hebraico para uma aluna surda que usa Libras? E eu falei assim, se eu estava preocupada, imagina os professores que estavam grego e hebraico. Se eu acho que deve ser difícil para a gente, que mal fala português, né, e tem uma dificuldade de aprender inglês, que é uma segunda língua, imagina para alguém que tem como segunda língua o português e ainda tem que aprender grego e hebraico. É muita coisa, vocês podiam ter tirado uma língua aí, né? Mas não tinha como sair da matriz, né? Porque a matriz é a mesma para todos os alunos. Então, eu vim aqui a conversar na época com os professores, pensamos em algumas ideias, depois a Elaine vai falar, quando chegou o aluno surdo-cego, como é que vai ensinar hebraico para um aluno que é surdo e cego? Não sei. Como é que vai ensinar grego para um aluno que é surdo e cego? Daí a Elaine ela vai falar sobre isso. Mas essas situações, esses processos todos, é para dizer para vocês que o nosso trabalho aqui é um trabalho em conjunto. Então, eu não trabalho aqui pensando que a inclusão é só uma tarefa minha. Ai, faltam 5 minutos. E o trabalho é só meu. Não, o trabalho é nosso em conjunto. E quando você pensa lá na sua esfera, da sua comunidade, da sua igreja, se você tem alguma criança, algum adulto com deficiência, essa é uma atribuição, é uma tarefa do pastor? Não. Não somente dele. É uma tarefa da clã, do ministério infantil, por exemplo, se a gente tem uma criança, não é só desse ministério infantil, precisa ser uma atividade em conjunto. Então, se eu tenho uma sala de 7 a 9 anos, eu tenho uma criança com 8 anos, é a professora que vai pensar num processo para essa criança de 8 anos? Não somente, é a professora, o irmão se é da ação docente, o pastor, mas todo mundo vai ter que pensar em um processo para que ela se sinta incluída a partir, por exemplo, de uma lição da revista da escola dominical. E nós não temos receita nesse processo. E não é um incluir pelo incluir, é todo mundo participando desse processo, que é um processo que, a gente vai dizer assim, dá trabalho no sentido assim, gera investimento nosso. Nós precisamos pensar que precisa ser um investimento como um todo. Estou andando aqui. Então, quando esse aluno chega, ele diz para a gente o que ele tem e o que ele precisa. Aqui na teologia, já vou adiantar minha fala aqui, nós tivemos os primeiros alunos cegos, a Kari, o Enoque, os professores lembram dele, né? A Kari que está me ouvindo. Depois nós tivemos a Eronice, que é aluna surda. Depois nós tivemos alunos surdos cegos. Tivemos mais alunos, professores? Tivemos a Sandrinha, né? O Rafael também, que era do CPT. Isso. E tivemos vários alunos, mas nessas situações, nessas deficiências, e fomos trabalhando numa perspectiva de entender o que ele precisava, mas principalmente ouvir o que ele precisa. Muitas vezes ele traz já algumas sugestões de como a gente pode ajudá-lo a incluir nesse processo. Fomos conversando para a gente criar condições de acessibilidade para esse aluno. Então, aqui, por exemplo, quando a Kari chegou, eu acho que a Kari, depois ela me responde, se ela estiver ouvindo, ela estava na inauguração da Biblioteca Digital Acessível. Ela estava, né? Acho que ela estava, que foi em 2009. Então, todo o acervo, a gente ainda tem isso. Se chega um aluno cego aqui na teologia, esse aluno que lê em braille, hoje não é todo cego que lê em braille, mas né, alguns leem em braille, outros utilizam o software de leitor de tela, nós digitalizamos todos os livros que vocês têm, a Biblioteca Central faz isso, para que ele possa acessar em áudio, em formato eletrônico. Então, lá em 2009, nós inauguramos essa Biblioteca Digital Acessível. A gente também trabalhou com o programa, e ainda trabalha, com esse programa de divulgar a língua brasileira de sinais, fazer formação para professores, alunos. Vou dizer para vocês que é difícil aprender essa tal dessa Libras, hein? A Elaine é a pessoa ali, mas é difícil.
Pergunto para a Blanche, que a Blanche chegou um pouquinho quando a gente teve a Ironice aqui. É difícil, porque é uma outra língua, né? Mas é um grande desafio. Então, a gente vai criando condições. Para os alunos da EAD, no caso do nosso aluno, que era o Carlos Surdo Cego, a gente faz ainda mais nele, a gente fazia uma transcrição, um resumo literal de toda a teleaula do EAD e disponibilizava para ele. Então, tudo que o professor falava, bom dia, boa tarde, boa noite, agora vamos falar do grego, do mapa X, Y, não é porque eu estou na igreja que eu entendo de teologia, tá, gente? Do livro tal. Meu filho está aprendendo os livros da Bíblia, eu estou aprendendo com ele. Gênesis, Êxodo, não sei o quê, toda essa coisa. E aí, ele listava tudo isso, a gente escreve tudo isso e disponibiliza para ele. É um trabalho extremamente complexo, né, e muito detalhista. E aqui nós trouxemos o intérprete de Libras, professor Heber, Rafaela, que estava aqui. Gente, quando nós mudamos para o modelo online, tinha que fazer o culto e tinha que fazer em Libras. Não era isso? Então, a gente teve que pensar, sentar em conjunto para poder fazer todo esse processo. Meu tempo foi embora. Mas vamos mostrar só mais um slide para vocês? E, quando eu vim falar aqui para os professores, a gente fez um processo de capacitação docente, assim como eu faço nos outros cursos. Todos os cursos que têm alunos com algum tipo de deficiência, eu vou até aquele curso, a gente conversa e pensa nas questões de acesso para aquele aluno. Não só no começo, mas vim aqui falar com a Blanche inúmeras vezes durante o processo, né? E a gente vai construindo esse processo na caminhada. Mas, parando um pouquinho aqui na minha fala, para dar espaço para a minha colega falar e depois a Karen, o que eu queria trazer com vocês como reflexão nessa manhã é a gente pensar o quanto é importante ter espaço para todas as pessoas. E pensar na inclusão como um espaço de e para todos e todas, né? Pensar nessas crianças que chegam à igreja, nesses adultos que chegam à igreja, nesses adolescentes que chegam à igreja, à comunidade, seja a sua célula, o seu grupo pequeno, e como a gente pode tornar acessos, como a gente pode criar espaços para que todos e todas possam se sentir confortáveis nesse espaço da comunidade. Assim como a gente trabalha aqui na universidade. Não tem receita, não está pronto, mas a gente vai falando, vai conversando coletivamente para que a gente possa achar um espaço e que eles mesmos possam dizer, está funcionando. Se não está funcionando, vamos retornar, vamos pensar e vamos conversar de novo. Quero agradecer a oportunidade, estou disponível para as perguntas de vocês e para os diálogos, para os comentários, e a gente vai se falando. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui nesta manhã, compartilhando um pouquinho do que eu vivencio, né, em relação à inclusão, em especial no âmbito da igreja, né, assim como a Nayane, eu tenho uma história com a inclusão, porque eu tenho um tio com síndrome de Down. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com inclusão desde muito cedo, desde criança. Eu sabia que eu queria trabalhar com inclusão. Mas, assim, o meu momento charneiro, assim, que dividiu a minha vida antes disso e depois disso, foi no meu casamento. Então, eu estava indo para o altar com meu esposo, e aí, quando eu cheguei lá, na frente, tinha uma mulher fazendo assim, ó. Falei, gente, o que é aquilo? Falei, que coisa linda, eu quero fazer isso na vida. E ali eu casei com a Libras. Então, foram 2 casamentos ali. De vez em quando eu brigo com meu esposo, com a Libras eu brigo menos. Mas foi um momento muito importante na minha vida, que eu falei assim, eu preciso fazer isso, eu preciso incluir essas pessoas. E dali em diante, eu fui só me aprofundando, não só na questão da surdez, mas eu fui me aprofundando em outras questões. E, quando eu cheguei aqui na universidade, eu trabalhava como intérprete em sala de aula, e aí eu falei assim, gente, os professores não sabem atender os alunos surdos. E eu falei assim, eu vou mudar o mundo. Eu vim para a universidade com esse desejo, não mudei ainda, né? Mas eu falei assim, os professores precisam mudar a percepção. E, nesse anseio que eu vim para a universidade, no meio do caminho, eu encontrei um surdo cego. E aí eu falei assim, não, gente, isso é bonito demais da conta. E o meu anseio foi descobrir como me comunicar com ele, como que a informação chegue até ele.
E foi a partir desse contato que mudou minha pesquisa. E mudou minha vida também, né? Porque hoje eu trabalho com surdos cegos, os surdos cegos frequentam a minha casa, e eu tenho desenvolvido formas de comunicação aqui na universidade, no meu grupo de pesquisa, para que eles tenham acesso a todas as informações, como nós, que somos ouvintes e videntes, estamos tendo aqui. Então, eu desenvolvo essas comunicações para que eles tenham esse acesso. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho aqui da experiência que nós temos tido, né? Como profissional, eu já passei aqui, e como igreja também, né? Que é o espaço que eu mais amo atuar. Eu atuo em vários espaços, mas onde eu gosto mesmo de atuar, onde eu tenho prazer de atuar, é na igreja. Então, eu vim compartilhar um pouquinho aqui a experiência com vocês. Eu faço parte de uma igreja pentecostal, a Igreja Cristã Maranata, não sei se vocês conhecem, mas a igreja já tem um trabalho bem desenvolvido em relação à inclusão, e eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Não vou pregar, não, tá? Olha lá, em Neemias 8:7-8. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Então, a gente fala de inclusão, então, incluir, o que é incluir? O incluir, a gente é introduzir uma pessoa em um grupo. E, na igreja, todos são membros, então, eles já estão incluídos. Então, se eles já estão incluídos, então, nós precisamos de outro trabalho, que é tornar acessível. Então, nós trabalhamos com acessibilidade. Aqui, todos nós estamos incluídos. A partir do momento de uma pessoa com deficiência estar aqui conosco, ela está incluída. Ela faz parte deste grupo. Então, não é inclusão que nós precisamos fazer. Ela não vai estar aqui. Ela precisa ter acesso ao que nós estamos tendo acesso. Então, qual que é o nosso foco principal como igreja, né? Vamos falar todos como igreja aqui, né? Então, o nosso foco principal é o acesso à Bíblia, acesso à Palavra de Deus. Esse é o nosso foco principal, né? Porque a escola bíblica dominical ela está ligada ao ensino da Palavra. Os cultos eles estão relacionados ao ensino, à Palavra. Os louvores eles têm uma relação, os hinos eles têm uma relação com a Palavra. Então, o nosso maior foco de acessibilidade é a Palavra. Não vou pregar também, tá? Olha lá, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, essa é a importância de nós tornarmos acessível a palavra. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de acessibilidade que nós já realizamos hoje, né, os tipos de deficiência que nós atendemos. Então, nós temos aqui o surdo, a surdo-cegueira. Vocês podem ver ali que precisa de 2 guias intérpretes, porque um dá a informação que é auditiva e o outro dá a informação que é visual. E aí vocês estão assim, meu Deus, vocês estão me olhando com uma cara de o que é isso? Vou dar só um exemplo. Tem um exemplo muito simples. Quando a gente fala em Libras, tudo bem, o sinal de Libras é assim, o sinal de bom e o joinha. Tudo bem. Então, se eu pego a mão do surdo cego e eu faço tudo bem, ele não sabe se é uma pergunta, se eu estou perguntando se está tudo bem, se é uma resposta, tudo bem. Se eu realmente estou bem, estou mais ou menos. Como ele vai saber? O sinal na mão não dá para diferenciar. Então, nesse caso, essa expressão que nós temos, nós fazemos isso nas costas do surdo cego. Nas costas, no braço. Então, de posse disso, ele tem informação, tem todas as informações, tanto auditivas quanto visuais, né? Então, é um trabalho que a gente faz conjunto entre 2 guias intérpretes. Deu para entender? Melhorou um pouquinho o rosto de vocês, estava assim.
É um desafio. A gente trabalha na questão dos surdos cegos. Nós temos seminário, nós fazemos material tátil de todo o seminário. Então, por exemplo, a aula de Adão e Eva. A gente faz a roupa de pele, a gente faz a roupa de folha, a gente faz a árvore, a gente faz a serpente. Então, a gente tem um material 3D para a gente explicar para eles o que é cada uma dessas coisas. Opa! Aqui, deficiência visual. Aqui também deficiência física, intelectual, então a síndrome de Down, né, o T21, transtorno do espectro autista, o TEA, e as múltiplas deficiências. E nós também temos estendido o trabalho a pessoas idosas com dificuldade de leitura, atraso de linguagem, o DPEC, que é o distúrbio do processamento auditivo central. A criança ela ouve, ou o adulto, ele ouve tudo, mas o cérebro não decodifica o que ele está. Não chega no cérebro a informação completa. Temos também o TDAH, que é uma sigla assim, bem complexa, né? E altas habilidades e superdotação. Então, aqui, a pastora Margarida compartilhou comigo, eu falei, meu Deus, já tem tabela periódica dos transtornos emocionais? Tem aqui, ó. Ela estava estudando, compartilhou comigo, falei, muito obrigada, olha lá, uma tabela periódica, gente. Que tem ali, depois eu vou pedir para ela compartilhar com vocês esse material, para vocês terem um conhecimento básico sobre essas questões aqui. Como a Nayane falou, não é trabalho do pastor, não é trabalho só das professoras, é trabalho de toda a igreja. Porque se você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, e você sai cumprimentando todo mundo, e você não cumprimenta a pessoa com deficiência, isso não é inclusão. Se ela fica ali só com quem se comunica com ela, com quem está do lado, isso não é inclusão. Se o pastor conversa com todo mundo e não conversa com ela, isso não é inclusão. Então, não é o pastor, não é a professora de classe, é toda a igreja. Como qualquer membro que chega, ele não é assistido? Quando uma pessoa chega visitando, olha, seja bem-vindo, que bom, olha, nossos cultos acontecem dia tal, no horário tal. Então, a nossa responsabilidade é de igreja. E a igreja não somos cada um de nós? A igreja somos cada um de nós, todos nós somos membros, e nós precisamos acolher. Então, assim, tem um dedinho, vou deixar esse dedinho para o lado aqui. Vou deixar esse dedinho aqui. Nós não somos corpo? Então, é um dedinho é importante. Bate o dedinho no canto da parede. A dor que você sente, não é assim? Então, você não vai cuidar desse dedinho. É um dedinho pequenininho, mas eu vou incluir ele. Eu vou cuidar dele para que ele esteja bem, para que ele não se fira. Porque, se ele se ferir, todo o corpo vai sentir. Né? Estou pregando já, né, gente? Eu acho. A Nayane falou, e eu vou ressaltar, nós não precisamos ter pena da pessoa que tem deficiência. E nem tampouco falar assim, olha, Jesus vai te curar. A gente não sabe se esse é o projeto de Deus. Deus pode todas as coisas, né? Nós não vamos questionar o poder de Deus. Se Ele quiser, Ele pode curar. Mas tem até um texto que fala assim, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que esse aí tem deficiência? Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E aí ele falou assim, nem ele nem seus pais, mas ele é assim para que se manifeste por meio dele a glória de Deus. Então, a gente não vai olhar com um olhar assim, o que eles aprontaram para isso ter acontecido, né? Com um olhar ali de punição, nós não temos esse direito. Né? Jesus que teria não o fez, quem somos nós, né? Então, a gente não vai olhar para ele com pena, a gente vai tornar acessível aquele espaço e aquele conteúdo, aqueles conceitos, aquelas informações. Esse é o nosso papel. E eu costumo dizer que não precisa ter pena, porque ele é o que ele é. Se ele nunca teve, ele não vai sentir falta do que ele nunca teve. E se ele já teve, um dia perdeu, ele está trabalhando pela superação. Então, nós vamos auxiliar. Se você falar, ai, coitadinho, como é que você está? Como você está se sentindo? Ele vai se sentir pior. Ele vai dizer assim, nossa, eu sou digno de pena,
Mas não, a gente vai mostrar que ele tem potencialidades. O rapaz que se formou aqui na EAD, o surdo cego, ele viaja o Brasil inteiro, tá? Pregando a palavra. O Brasil inteiro. E ele não vai com acompanhante, não. Ele vai sozinho, ele viaja de avião, ele tem autonomia. E ele está... Precisa ter pena dele? Não. Nós precisamos assim, agradecer a Deus por essa oportunidade que a universidade proporcionou para ele, de abrir as portas, mesmo sendo obrigatório, mas todos os professores tiveram o carinho e a atenção de acolhê-lo. Então, aqui a gente vê as possibilidades, né, que nós temos. Então, o que a gente pode fazer para incluir, né? Aqui nós temos um surdo que se comunica com os pés, gente, olha ali. Ele faz libras com os pés. Aqui os surdos cegos também. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês que eles podem ser usados na igreja em todas as questões. Então, nós temos surdos que tocam vários instrumentos. Temos surdos que tocam violão, que tocam teclado, tem uma surda que toca violino. Então, eles podem fazer na igreja o que eles quiserem. Nós temos surdos que são obreiros, nós temos surdos que são pastores. Eu estou falando dos surdos, mas nós temos pastores cegos também. Então, nós temos várias possibilidades. Então, não tem barreiras. Não existe barreiras que essas pessoas não possam ser usadas. Elas podem fazer visitas. Então, nós precisamos só de promover o recurso. Esses desenhos aqui são desenhos que nós fizemos, mas eles são de situações reais. Então, nós temos um pastor lá do Rio de Janeiro. Então, alguém só conduz ele até o púlpito, ele prega e volta tranquilamente. E aqui, vou só compartilhar rapidamente com vocês algumas coisas que nós temos feito, que nós temos desenvolvido. Não começou agora. Começou, acredito, foi no ano de 1999, a gente começou o trabalho com surdos, depois a gente foi agregando a questão das pessoas cegas, e por aí nós fomos aumentando esse núcleo de acessibilidade que tem um atendimento mais expressivo. Então, eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês verem o que nós desenvolvemos. Tá? Então, nós fizemos o quê? A adaptação da Escola Bíblica Dominical. Então, tanto para as crianças como para adultos. Então, nós temos culto em Libras. Todo domingo nós temos culto em Libras. E o culto ele é feito em Libras. Então, ele não é feito assim em português, tem alguém interpretando. Não. O pastor ele dá o culto é todo realizado em língua de sinais. Então, quem é ouvinte vai ter a voz para quem é ouvinte. Então, quem é ouvinte, ele que é o alvo da acessibilidade, porque o surdo já tem na língua dele. Nós temos também culto com os deficientes visuais. Este culto, o pastor que prega, o pastor é deficiente visual. As pessoas que tocam são deficientes visuais. Todos que realizam o culto são os deficientes visuais. Aqui também nós temos oficina de Libras, né? Então, em 4 módulos nós fazemos também. Tem orientações também para a igreja. Eu tenho feito até aqui na igreja de São Caetano, que é onde eu participo. Toda semana nós trazemos um tipo de deficiência para que a igreja conheça. Então, pode ser que tenha, pode ser que, se não tiver, a igreja estará preparada o dia que tiver uma pessoa com essa necessidade. Oficina de orientação e mobilidade, né, que são para as pessoas cegas. Então, nós ensinamos também essa parte. Temos coletânea em braille, coletânea com fonte ampliada, cifrada e letra ampliada, as coletâneas, plano anual de leitura diária da Bíblia, em audiolivro, material tátil, 3D, que eu falei para vocês. Esse método audiocifras é que tem muitas pessoas com deficiência visual que são instrumentistas. Então, a cifra, eles vão falando a cifra por áudio. E aí eles têm as mãos livres para tocar. E aqui é o site, né, que nós utilizamos para quem tem dúvidas ou quiser algum tipo de informação. Nós temos apostilas prontas em relação a isso. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês que é possível. Nós já chegamos à perfeição? Ainda não, mas nós estamos buscando esses caminhos para que seja acessível para todos. Obrigada. Muito bem, agradecemos
a Nayane, a Elaine. E agora nós vamos ouvir a reverenda Kari Janaína, diretamente de Ribeirão Preto. Bem-vinda, Kari. Com emoção, hein? Agora. Olá a todos e todas, um prazer imenso estar falando com vocês neste momento do diálogo comunitário. Cumprimento a nossa preciosa Margarida, reverenda Margarida e todos que estão presentes. Bom, Margarida, relembrando o meu passado, falando um pouco da minha vivência na faculdade de teologia, cheguei em 2006. E se falar para vocês que foi algo tranquilo, fácil, eu estaria cometendo alguns equívocos, porque não foi. Lembro-me que a primeira vez, quando estive aí, foi na época do vestibular. Eu cheguei, se eu não me engano, sexta à noite que eu cheguei. E logo chegando aí, muito grande o espaço. Eu lembro que eu fui acolhida por um aluno muito especial, que foi o Alex. Todos da época, né, 2005 para 2006, né, assim. Eu lembro que uma aluna, ela falou assim para mim, eu fui tomar um lanche na casa dela, na casa das 6 mulheres, né, lá no Sobradão. E aí ela falou assim para mim: Kari, carregue uma coisa com você na faculdade de teologia. Eu falei, meu Deus, né, eu só escutando. Isso foi depois do vestibular, à tarde. Fale menos e ouça mais. Essa frase eu nunca vou esquecer. Então você, aluno que está aí, meu filho, minha filha, presta atenção, fale menos e ouça mais. Pelo amor de Deus. Você vai ganhar muito com isso. E essa aluna falou para mim. Ela já estava bem adiantada, era até da turma, né, da Flávia, que morou comigo na época. E eu fiquei com isso. Ouça mais e fale menos. Isso só foi para começar. Mas acredito que muita gente imaginou que eu não iria passar no vestibular. Passei no vestibular. E o mais engraçado foi que teve um café da manhã no sábado. E ninguém tinha coragem de se aproximar de mim. Foi incrível, gente. Parecia que eu era assim uma extraterrestre. Ninguém tinha coragem de se aproximar de mim, a não ser o Alex. Né? O Alex hoje é pastor na 5ª região. E logo em seguida, depois do Alex, que me ajudou bastante, veio a Flávia. Essa aqui, a Flávia Helbig, que hoje é da 6ª região. E a Flávia se aproximou de mim e foi aí que começou um diálogo. E eu lembro que terminou o vestibular, eu fui embora no domingo. No domingo à tarde, se eu não me engano, foi na segunda. Gente, eu não lembro o dia que eu fui embora. Sinceramente, se foi no domingo ou na segunda. Mas tudo bem. E lembro que estava a secretária, né, do professor Otoniel na época, a Elisângela, e ela ficava assim, toda aquela delicadeza, né, para quem conhece, meu Deus, como que ela vai embora, e agora? E eu pedi para ela, a única coisa foi, na época tinha a Luciana, para chamar um táxi, eu fui embora. E eu sei que ficou no pensamento de todos, professores, administração. Eu não me lembro se eu encontrei a tia na época, no dia do vestibular. Não encontrei a Margarida nem a Blanches. E nesse dia eu fui embora. E esperando o resultado, quando passei no vestibular, eu lembro que cheguei na faculdade, com a mamãe foi junto, e ninguém acreditava que eu iria ficar na faculdade. Eu lembro que o professor Otoniel chegou para mim e disse assim: Kari, querida, se você quiser, você faz o CTP, nós te damos toda a oportunidade, tudo que você quiser. Aí eu disse aquela frase que eu acho que ele não gostaria de ouvir no momento. Não, professor, eu vou ficar aqui. Se eu passei no vestibular, eu fui recomendada pela minha região, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morar. Aí você falou, nossa, cara, mas você está falando isso? Sim, porque no primeiro momento foi algo novo. Tivemos, né, a Sandra como cadeirante, que teve também suas limitações. Aí, de repente, chega uma cega lá do Mato Grosso, vem parar na faculdade de teologia. Gente,
todo mundo teve todo o direito de ficar apavorado. E por que não? Isso faz parte do ser humano. Faz parte do ministério pastoral. Quantas coisas vocês seminaristas vão encontrar na igreja? Se for cego, é fácil. Você vai dar uma bengala para ele e guia ele. Esse cego físico é facinho da gente cuidar, mas o cego da alma é bem pior. Esse é bem pior. Então, eu sei que foi muito tenso esse primeiro momento. E o mais divertido disso tudo, teve o seu momento tenso, foi que eu fiquei sabendo depois de uns meses que teve uma turma que fizeram uma aposta. Uns disseram, a Kari fica, outros, não, a Kari vai embora, não vai ficar um mês. Bom, moral da história, eu concluí o curso, só que o dinheiro dessa aposta eu não senti o cheiro dele até hoje, eu não sei com quem ficou, eu podia pelo menos ter compartilhado comigo esse dinheirinho, né? Ia me ajudar bastante. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho a agradecer muito a Faculdade de Teologia. Sim, tenho. Tenho que agradecer muito porque, apesar dos pesares, a faculdade teve, né, no bom sentido que me aceitar. A faculdade teve seus medos? Teve. Mas eu tive algo muito importante dentro da Faculdade de Teologia. A acolhida. E essa acolhida é o que vocês, apesar de tudo que a gente está passando, vocês estão tendo. Valorize a acolhida que vocês estão tendo aí. Porque isso é imprescindível na vida do ser humano, é o acolhimento. E essa acolhida eu tive na Faculdade de Teologia, graças a todos os professores, mas tem uns que chegam mais, né? Que foi a Blanches, a professora Blanches, a Tchê, que minha tutora, a gratidão que eu tenho por estas pessoas, por todos. Mas a Blanches, a Margarida, o Zequinha, né, o professor José Carlos, né, esses vão ficar na minha história. Esses marcaram e marcarão a minha vida. Porque eles me acolheram. Não quero dizer que os outros não, mas o carinho que eles tiveram comigo. Aquele cappuccino do professor Rui é sagrado. Quem não tomou, sinto muito. Não vai tomar mais, porque né, acho que ele já aposentou. O cappuccino do professor Rui, aquele acolhe a alma, acolhe a espiritualidade, acolhe tudo. Porque no dia que eu estava muito triste, muito decepcionada com a Faculdade de Teologia, o professor Rui me acolheu. E a primeira coisa foi que ele trouxe para mim foi um cappuccino, dizendo, tome isso aqui que vai te esquentar e vai acalentar seu coração. E foi o que aconteceu. E no dia que eu tive a conversa com o professor Rui, eu tive a certeza, eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira a não ser Deus. E concluí o curso. Né, pastor Jonadab? Tivemos alguns extras, né, pelo meu coração ingênuo, mas eu aprendi, viu, pastor? Ah, aprendi, o senhor sabe que eu aprendi. E agora, falando esse momento da Faculdade de Teologia, eu jamais posso deixar de esquecer, se o tema de hoje, né, diálogo comunitário, do papel que a universidade teve para comigo e teve para com todas as pessoas com deficiência que ali né, chegaram. No meu caso, teve a Sandra, depois fui eu, né, a primeira que cheguei, e o apoio que eu recebi da Umesp. Logo depois o Enoque, o Fernando e outros. Então, a Umesp foi essencial para que eu pudesse concluir o curso de teologia. Cara, não foi a Faculdade de Teologia? Não, foi a Umesp. Porque a Umesp, através da professora Elizabeth Henderson, desenvolveu todo um trabalho de acessibilidade, um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência dentro da Universidade Metodista. E o que eu digo, que o mais me chamou a atenção, sim, a universidade tinha que desenvolver esse trabalho? Tinha. Mas a professora Elizabeth teve algo que está faltando em muitas pessoas: sensibilidade, força de vontade, porque ela lutou. Se a Umesp, na área da acessibilidade, chegou onde chegou, foi graças a Deus, sim, mas ao desempenho da professora Elizabeth. Porque ela, sim, ela compreendia a necessidade da pessoa com deficiência. Não só visual, como auditivo, como tantos outros. O trabalho que foi desenvolvido na Umesp, sinceramente, muitas universidades teriam que tirar um tempo e dialogar com a professora Elizabeth. E digo a vocês, seminaristas, alunos do noturno, que já são pastores,
também seminarista, porque eu falo que nós seminaristas, desde o dia que aceitamos a nossa vocação, nós já nos tornamos pastores e pastoras. Eu digo o seguinte para vocês: não caminhe pela faculdade, caminhe com a faculdade de teologia, caminhe com a universidade, porque caminhar pela faculdade é muito fácil. Agora, caminhar com o curso é diferente, porque quando você caminha com alguém, você apoia, você segura nas mãos, você diminui o passo, você aumenta o passo, você passa a conviver, a entender o que está se passando no lugar, o que está se passando com o seu colega, com a sua colega, porque depois que a gente sai daí, ou sai daqui, nós observamos e pensamos, caramba, eu era feliz e não sabia. Aproveite cada aula que vocês têm, sabe? Não deixe que o Espírito do Zé Colmeia tome conta da vida de vocês, mas sim o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Valorize esse lugar onde vocês estão, valorizem cada professor, sabe? Porque para nós, pessoas com deficiência, não foi fácil. Eu fui adquirir uma Bíblia no meu 2º ano. Isso não foi a metodista que deu, não. Foi a Igreja Batista que me deu. Porque a faculdade não acreditava. Mas Deus acreditava em mim. Deus acreditou em mim. E Deus acredita em vocês. Depois, a Faculdade de Teologia comprou 2 Bíblias em Braille. Eu lembro, hoje tem aí na biblioteca da FATEL, 2 Bíblias em Braille. Então, eu deixo para vocês, neste dia, aproveitem cada minuto. Que a graça do Divino, do Consolador, do Espírito Santo seja com vocês. E Margarida, em nome da Margarida, da Blanches, gratidão à Faculdade de Teologia, gratidão às apostas que fizeram, porque eu cresci muito aí dentro. Eu me tornei uma mulher, sabendo muito bem quem eu sou, o que eu sou e o que eu quero. E agradeço principalmente ao MESP, em nome da professora Elizabeth Henderson, por todo o trabalho de acessibilidade que a Universidade Metodista tem e é reconhecido no Brasil. Então eu deixo para vocês assim, ó, sensibilidade e acessibilidade de mãos dadas. Só assim nós temos uma comunidade inclusiva e uma comunidade integrativa. Deus abençoe. Um forte e afetuoso abraço a todos vocês.